Classificação dos arcos dentários parcialmente desdentados, é o segundo tópico. Perceba que eu falei um pouco sobre os elementos constituintes das PPRs, mas a gente vai trazer um pouquinho desses elementos lá no planejamento. Eu trouxe aqui alguns arcos para a gente planejar juntos, certo? Que é o que cai. No que se refere à classificação dos arcos parcialmente desdentados, como eu comentei com vocês, vai cair as 3 classificações. E eu vou cobrar também se essa classificação ela é topográfica ou se é biomecânica. Gente, eu estou dando, bem dizer, a prova para vocês. Certo? Então, valeu, tio Lira. Tio Lira. Sei não. Só falta o arquivo PDF. Só falta eu colocar a prova aqui, esse item aqui, viu? Mais ou menos isso. Final da aula, né? Estudem que dá certo. Eu não gravo, garanto. Gente, é o seguinte, as classificações elas podem ser consideradas topográficas ou biomecânicas. As classificações topográficas, que na verdade é só uma, O que é a pior é que eu só classificação fico olhando para aquele de cordão. elas só levam em consideração a distribuição dos dentes remanescentes e dos espaços desdentados. Ela não leva em consideração o tamanho do espaço, nem quais são os dentes presentes. Basicamente, só o número de espaços e a localização desses espaços. Já as classificações biomecânicas, que são duas, que é a de Kummer e a de Wilde, ela leva em conta a forma com que os esforços mecânicos vão ser transmitidos pela PPR e recebidos pelas estruturas biológicas. Então, se você avaliar a classificação biomecânica, como o próprio nome indica, em termos biomecânicos, ela é bem mais favorável, porque ela leva em consideração a forma com que os esforços vão ser distribuídos. E aí a gente tem a de Kummer e a de Witt. E eu vou só lembrar para vocês essas classificações. Mas se eu não tiver esse dente, esse daqui, esse aqui, ele vai ser o quê? Ele é considerado um desdentado posterior unilateral. Ou seja, ele é um classe 2. Modificação 1. A modificação é só o número de espaços desdentados que não determina a classificação. Eu já usei esse daqui para determinar a classificação, então só tem um além, então é a modificação 1. Entenderam? Mas não está envolvendo a linha mesmo? Sim, mas o que determina a classificação é a área desdentária posterior. Exatamente isso aqui. Da posterior para anterior, Cristiano. A área desdentária posterior é que determina a classificação. Exatamente parecido com o que eu coloquei. Então, se eu tenho área desdentária posterior, o que vai determinar a minha classificação é aquela área e não a área anterior. Aí é classe por isso que a gente 2. diz que a classe 4 não tem modificação. Modificação 1. Porque qualquer outra área que tenha que não seja aquela anterior já vai mudar a classificação. A classe 4 ela só tem ela. Ela não tem, se tiver algum outro espaço, pode levar em consideração que não é mais classe 4. Só vai ser classe 4 se tiver só a ausência anterior. Supondo que aqui tem a dente, a ausência anterior é classe 4. Agora, se eu tiver a ausência anterior, qualquer outro espaço já vai alterar a minha classificação. Certo? Então, é classe 4, lembrar, não é classe 2. Classe 2, modificação 1. Classe 2, modificação não. Porque o que determina a classificação é a área desdentária posterior. Lembrem-se Eu não disso, esqueço de certo? decorar aqui a classificação Nunca de Kennedy. Eu esqueça. não lembro. O que determina Tá entendendo? a classificação de Kennedy é a área desdentária posterior. É por isso que Tem que um decorar classe o nome da 4, classificação, entendeu? ele não é considerado, não tem modificação, perdão. Certo? Rocha, pessoal. Tá bom o negócio. Outra coisa importante, as áreas desdentárias adicionais, elas vão ser consideradas modificações ou subclasses que eu já comecei com vocês. Por favor, tenham cuidado. Aquela área que determinou a classificação, ela não é considerada modificação. Ela já morreu. Já foi usada para determinar a minha classificação. Por exemplo, É o que sobra. desdentário posterior unilateral, então é classe 2. Modificação 1. 1. Certo? E não classe 2, modificação 2. Aqui, qual é a classificação aqui? 3. É um desdentado intercalar, que como tem áreas que não envolvem linha média, é classe 3. Modificação? 3. 3. Porque uma dessas áreas, que pode ser essa ou essa, já foi usada para determinar a classificação. Você vai contar só as que não foram usadas. 1, 2, 3. Ok? Classe 4, como eu comentei com vocês, não tem modificação. Porque uma vez que eu tenho alguma outra área desdentada sem ser aquela que envolve a linha média, já altera a classe. Então a classe 4 só existe ela. Aqui, embora envolva a linha média, como tem outras áreas desdentadas, essas outras áreas é que determinam a classificação. Professor, na classe 4 aí, se tivesse extraído tudo, ficou só os outros 2 molares. É classe 4. Classe 4 de um jeito, né? Tendo os 2 molares dos 2 lados, classe 4. É, porque envolveu linha média e não tem outra área.
Mas foi boa essa pergunta, porque você pode já desentar. É uma área intercalar que envolveu a linha média, não tem nenhum outro. Tá, mas a gente só considera área. o 28 e o 18 ou tem que considerar a partir do 17 e do 27? Depende do antagonista, também foi essa a tua pergunta. Depende do planejamento que você vai fazer, certo? Se tem antagonista, se não tem antagonista, certo? Tem antagonista, considera, não tem. Isso. Nessa daqui, a gente já viu que a classe 3 é multiplicação 3, deixou de ser 4. Aqui, classe 2, multiplicação 2, deixou de ser 4. Certo? Então, classe 4 não tem multiplicação, só para lembrar vocês. Tudo certo com classificação de Kennedy? Alguma dúvida? Show. Classificação de Wilde agora, só para lembrar para vocês. Cai as 3, tá? Tem questão que eu pergunto. Dê a classificação de Kennedy, Wilde e de Kummer. Só tem que decorar o Kennedy, o Will e o Kuhn. Que a classificação, só não sei quem é quem. E aí, gente, é o seguinte. A classificação de Wilde, a gente tem primeiro a classificação de classe 1. Classe 1 são aquelas próteses de alavanca anterior ou posterior, ou seja, se eu tiver da linhazinha, né? ausências dentárias bilaterais, a gente vai considerar um classe 1 de Wilde. Percebam que ela é parecida com a classe 1 de Kennedy, certo? Ausência posterior bilateral. Já na classe 2, a gente tem as próteses intercalares. Outra coisa, vamos supor que eu tenho os dentes aqui, tenho o dente aqui e não tenho esses. Eu não tenho esses aqui, não existe, e eu tenho aqui. Classe... Para o Wilde, ele pode ser considerado de alavanca anterior ou posterior. Certo? Também seria classe 1 também. Também seria classe 1 para Wilde. Já na de Kennedy seria classe 4. 4. Certo? Entenderam? É só vocês lembrarem, alavanca anterior ou posterior, ou eu tenho só o dente posterior ou eu tenho só o dente anterior. Certo? Próteses, na classe 2 de Wilde, a gente tem as próteses intercalares. Ou seja, toda vez que você tem ausência dentária e que você tem dentes vizinhos àquele espaço protético desdentado, ou seja, uma prótese dentro suportada. Classe 3 são as mistas. Ou seja, você tem tanto extremidade livre, quanto você tem espaço protético intercalar adicional. A classe 2, volta aí. Classe 2 são as próteses intercalares. Classe 1, prótese de alavanca anterior ou posterior, quando você tem grandes ausências, seja posterior ou na região anterior. Classe 2, próteses intercalares, e classe 3 aos 2. Extremidade livre, mais espaço protético intercalar adicional. Certo? Mais ou menos igual a outra. Tentem, gente, fixar essas classificações sem fazer muita correlação, porque senão vocês começam a confundir. Tentem fixar a classificação independente de uma da outra. Classificação de Wilde, classificação de Kummer, porque senão vocês começam a misturar, certo? Então, relembrando, classificação de Wilde só tem 3 classes. Classe 1, prótese de alavanca anterior ou posterior. Classe 2, perdão, área desdentada e intercalar. E classe 3, quando você tem extremidade livre, mais espaço. O intercalar lá tem obrigatoriamente de ter um dente do outro lado, né? Para ficar um espaço entre os dois, né? Como é? Volte ali para a classe. Isso. E obrigatoriamente tem que ter aquele dentinho ali para esse espaço, porque né? senão ele deixa de ser intercalar e pode ser considerado classe 1. Mesmo um lado todo tem um Mesmo dente? sendo só um lado. Mas pode ser na região anterior? Pode. Mas assim, para a prova, né? Eu vou facilitar a vida de vocês. Para a prova, quando tiver ausência posterior, pode ser de um lado, ou seja, extremidade livre, é classe 1. Intercalada, 2. Mesmo que se só existir a extremidade livre. Espaço desdentado intercalar, mesmo que envolva linha média, é classe 2. E se tiver os dois, extremidade livre mais espaço desdentado intercalar, é 3. Morreu Maria Praia. Morreu Maria Praia. Vou complicar. Se é anterior, eu tô falando só mesmo para vocês saberem. Certo? Valeu, tia. Classe 1, extremidade livre posterior, união bilateral. Classe 2, espaço desdentado intercalar. Classe 3, quando eu tenho os dois. Certo? Agora vamos para a de Kummer. A Kummer, a classificação de Kummer, perdão, ela vai definir como classe 1 de Kummer ou diagonal
quando eu tenho dois retentores dispostos diagonalmente no arco. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a presença desse lateral do 12 e provavelmente aqui o 27, né? E aí a gente vai ter que esses dois retentores dispostos diagonalmente no arco é que vai definir essa classe 1 de Kummer diagonal. Vamos ver as outras para a gente ver. Classe 2 de Kummer ou diametral. Dois retentores dispostos diametralmente no arco, né? Então, aqui você vai ter a classe 2 de Kummer ou diametral. Geralmente ocorre, gente, quando eu tenho extremidade livre. Duas extremidades livres, extremidade livre bilateral, certo? Mesmo que ele seja, por exemplo, em vez de ser ali seja lá o 25? Sim, mesmo que eu tenha aqui 16 e 26 e eu vá reabilitar até 17 e 27, ele vai ser Não, considerado eu estou classe falando de se Kummer for diametral. só mais um dente. Sim, aí aqui não, já considera, diagonal. diagonal. Ou seja, tem que estar paralelo os Tem que dois estar dentes. paralelo, tem que ter ser dentes equivalentes de ambos os 1 em 1, lados. 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4. Dependendo de dizer 5, 6, 7. Sim, eu posso ter 15 e 25, Isso. O par. 16 e 26, O espelho. Já o 17 e o 27 não vai ser considerado classe 2 de Kummer diametral, porque para isso eu vou ter que ter algum espaço ausente. Aí ele já não classifica, porque senão eu não vou classificar aquele arco porque não vai ser parcialmente isentado, né? Classe 3 de Kummer unilateral, quando eu tenho dois ou mais retentores diretos no mesmo lado do arco. Certo? Então, relembrando, classe 1 de Kummer a diagonal, você tem dois retentores dispostos diagonalmente. Classe 2 de Kummer a diametral, dois retentores dispostos diametralmente, tem que ser os dentes equivalentes de um lado e outro da arcada. E o classe 3 de Kummer unilateral. Isso é fácil. Diagonal, diametral, unilateral. Certo? E por Fácil. fim, classe 4 de Kummer ou multilateral é quando você tem 3 ou 4 retentores diretos formando essa figura, que pode ser uma figura quadrangular, né, seja trapézio, seja enfim, ou triangular. Então, quando você tem vários espaços protégicos desdentados, mas com a presença de retentores diretos, é a presidente suportável, certo? Então, vai lembrar a classificação de Kummer. Classe 1 de Kummer a diagonal, dois retentores dispostos diagonalmente no arco. Classe 2 de Kummer diametral, dois retentores dispostos diametralmente no arco. Classe 3 de Kummer a unilateral, aqueles classes protégicos desdentados com dentes vizinhos, do mesmo lado do arco. E na classe 4 de Kummer é a multi ou polilateral. Todos os dois têm 2 pontos. O 4 é que tem 3 e 4 pontos. Como é? Os outros 3 classificações têm 2 pontos só de E esse aí ligação. tem 4 ou 3, certo? Ok? Ok. Então, classificações tudo certo, né, meu povo?